O Sermão do Monte é um dos sermões, se não o sermão, mais famoso de Jesus. Mas a gente precisa entender que, pelo menos aqui nas bem-aventuranças, Jesus ele está falando para os discípulos que já escolheram segui-lo, ainda que as multidões também ouviam. A gente vê isso no versículo 1, quando diz: "E Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los." Isso é importante para saber o público ao qual Jesus se referia. Ele não era evangelístico no sentido de alcançar os não salvos, mas sim para aqueles que já seguiam a Jesus. A gente pode pensar isso pelo menos na história das bem-aventuranças. E se a gente pegar aqui as bem-aventuranças, Jesus ele vai dizer: "Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, os que têm misericórdia, um coração puro, prezam pela paz, sofrem perseguições e são insultados por seguirem a Cristo." E a gente vê, por exemplo, Pedro e João, quando eles foram espancados pelo Sinédrio por pregarem o nome de Jesus, e eles ficaram contentes por se acharem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E isso é um contraste com o mundo, que diz que bem-aventurados os ricos, os soberbos, os que não têm misericórdia, os que perseguem e insultam. A mensagem aqui é que seguir Jesus não traz bênçãos materiais. Tem gente que acha que por seguir a Jesus vai ficar rico, trocar de carro, pagar as dívidas e arrumar uma boa esposa. Se você vai para a igreja com esse pensamento, talvez você esteja seguindo Deus errado, porque aqui Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles seriam perseguidos. Mas aí estava a verdadeira felicidade, porque bem-aventurados os que fazem a vontade de Deus e não dos homens.